Olá, neste ano de 2020, é com grande satisfação que apresento o artigo para a audiência deste conceituado Congresso Internacional de Administração. Meu nome é Francisco José de Oliveira Andrade, sou um dos autores do artigo e atualmente doutorando em contabilidade pela FUCAP Business School. O estudo também contou com a participação de Gildo Rodrigues da Silva, também da FUCAP, e do Dr. Daniel Reed Beckman, da USP. O artigo busca a evidência da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil. A ideia central da pesquisa é verificar se há motivações para os executivos das empresas listadas na B3 utilizarem o prêmio por risco país em conjunto com o índice local ou prêmio do mercado americano no cálculo do custo de capital próprio. Esta prática está sendo discutida pela academia e pelos praticantes de mercado e ainda não existe um consenso a respeito. Segundo o San Vicente 2015, este procedimento de incluir o prêmio por risco país e o prêmio de risco de mercado pela diferença entre o índice Bovespa e a taxa livre de risco, ao mesmo tempo, é redundante e inapropriado para a finalidade de estimação do custo de capital próprio de uma empresa. Assim, o artigo procura responder a seguinte questão-problema: o prêmio por risco país é um risco não diversificável para o cálculo do custo de capital próprio para as empresas brasileiras? A justificativa dessa pesquisa está na importância do laudo de avaliação para a CVM e pela necessidade destes para os investidores na transparência dos seus dados e no volume de negociação realizados na B3. A pesquisa corrobora com a B3, com os stakeholders e os gestores das companhias, pois destaca os elementos essenciais e apontamentos contidos nos laudos de avaliação que podem passar despercebidos pelos analistas de mercado, contribuindo para que sejam úteis e práticos no processo de avaliação de ativos. O artigo analisou os laudos de avaliação elaborados pelos analistas para a oferta pública de aquisição de ações, conhecidos como OPAs, no período de 2014 a 2019, disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários. Como objetivo, o artigo testou, através de modelo de regressão, se as empresas mais negociadas no índice Bovespa no período possuem um coeficiente estatisticamente significante, a fim de desconsiderar o uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio. Os resultados preliminares sugerem que o prêmio por risco país não deve ser utilizado no cálculo do capital próprio em conjunto com o prêmio de mercado americano ou índice Bovespa. Os dados demonstraram que a maior parte das companhias abertas listadas na B3 apresentam o coeficiente não significativo com o prêmio por risco país, sendo este índice inexpressivo para o cálculo do retorno anual das ações e, consequentemente, para o cálculo do custo de capital próprio. Os procedimentos metodológicos utilizados para coletar e analisar os dados sobre ofertas públicas de aquisição de ações publicados na CVM pelas empresas listadas na B3, bem como a descrição dos testes realizados para medir os impactos do risco país no modelo de WOC, estão alinhados com as pesquisas de Kerk et al. De 98, Irachimas et al. De 2008, San Vicente de 2015, Fernandes de 2006, 2007 e 2015, San Vicente et al. De 2017, Cunha et al. De 2018, Damodaran de 2018, Bardiget et al. 2019, Marini e Vilada de 2020. Seguindo os estudos de San Vicente de 2015 e Kerk et al. De 98, não foram incluídas variáveis de controle no modelo, como inflação, tributação, risco político e risco cambial, pois o KPM já é suficiente para isolar os efeitos que poderiam ocorrer sobre a análise da precificação das ações. Aí na estratégia 1, procedeu-se o levantamento dos laudos de avaliações da CVM, que resultou em uma amostra formada por 37 empresas, 58% do total de empresas listadas entre 2014 e 2019 que utilizavam o modelo de WOC
na avaliação de suas ações, apresentando diversidade na formação de taxas de risco país, livre de risco e prêmio de mercado. Na estratégia 2, para simular os índices do Ibovespa, que representam o mercado local, recorreu-se aos índices publicados por Damodaran e coletou-se as variáveis americanas Underlying Equity Risk Premiums, SP500 e T-Bond, aplicando a diferença entre as duas últimas e criando a variável prêmio americano. O risco país ou risco Brasil foi fornecido pela JP Morgan, o IPA Data é NBI mais risco Brasil, do último dia do ano. De acordo com a literatura consultada, tendo como base a lacuna existente no trabalho de San Vicente, 2015, pretende-se entender a motivação dos analistas em suas análises das OPAs da B3, da insistência do uso do índice Ibovespa e o risco país, apesar das evidências de que tal situação possa acarretar uma superestimação no custo de capital próprio. Alguns autores corroboram o conceito defendido por San Vicente 2015, assim como Mossin, Littner e Sharp de 1966. Kerk, Levengood, Longfield de 98, Hirashima e Associados de 2008 destacam que a adição do prêmio pelo risco país se deve à crença de que o mercado do país não está suficientemente integrado no mercado mundial, de modo que esse risco país não seja diversificável da perspectiva de um investidor internacional. Entretanto, Adilson Martinez e Gaudí, de 2012, destacam que estes argumentos só devem prosperar para o mercado acionário brasileiro nas amostras anteriores ao ano de 2002, época em que o mercado de ações do Brasil não era tão sólido. Lima, Neto, Gatsius e Figlioli, de 2017, e Fernandes, de 2015, destacam que a essência dos laudos de avaliação é composta por modelos tradicionais da moderna teoria de finanças, mas que podem ocorrer erros. E essas condições de incertezas e dúvidas no âmbito da construção dos laudos pode levar os usuários dessas informações a investimentos distantes da realidade de mercado. A variável retorno corresponde ao retorno do fechamento no final de cada ano e representa a valorização das ações das empresas listadas na Ibovespa entre 2014 e 2019. Já a variável EMBI corresponde ao risco Brasil, ou risco país, fornecida pelo IPA Data, e a variável prêmio americano foi fornecida pela publicação de Damodaran, que corresponde à diferença entre SP500 e T-Bond americano, simulando o comportamento do Ibovespa. Na base de dados do Economática, coletou-se 538 registros de empresas listadas na B3, de 2014 a 2019. A amostra final ficou com 1.461 observações. Utilizou-se regressão em MQO para testar a influência das variáveis prêmio americano e risco Brasil, MBI, no retorno das ações das empresas listadas na Ibovespa. Foi necessário o tratamento de algumas variáveis pela presença de outliers, aplicando-se o insorização. Focamos principalmente nossas regressões no quarto quartil da amostra, que representam as maiores empresas listadas na B3, pois os resultados das regressões em todas as empresas da amostra foram semelhantes ao quarto quartil. Ao baixar os dados do Ibovespa, do período de 2013 a 2019, criou-se a variável Prêmio BR. Algumas variáveis de risco Brasil estavam diferenciadas em percentual. Sendo assim, foi criada a variável VEMBI 100. Foram realizadas 7 regressões combinadas e diversificadas com empresas do quarto quartil, cujos resultados vocês podem ver aqui na tabela 9. Todas as regressões do retorno das ações, que incluía o prêmio americano, em amarelo aí, o resultado se manteve estatisticamente significativo, a 10, 5 ou 1%, mas com todos os números e magnitudes negativas. Ao regredir o prêmio local com o índice do Ibovespa, que é o prêmio BR, que está na cor verde e amarelo, encontrou-se todos os valores estatisticamente significativos a 1%. Porém, dessa vez, todas as magnitudes numéricas estavam positivas.
Dessa forma, existe evidência estatística de que os índices do mercado brasileiro refletem o otimismo esperado, porque os investidores financeiros irão gerar dividendos para o mercado brasileiro e beneficiar o mercado de ações nacional. Sendo assim, os achados da pesquisa revelam 3 importantes conclusões. Primeiro, os testes sugerem uma relação negativa entre o coeficiente de prêmio americano e o retorno de ações. As empresas que utilizam o prêmio americano possuem em tese um retorno menor em função do comportamento do Ibovespa, que já é influenciado pelo comportamento do risco do país, considerando incorreta e desnecessária a utilização do EMBI Risco Brasil como métrica de cálculo para retorno de ações aos investidores. Em segunda conclusão, isso pode significar que as ações negociadas no Brasil não se beneficiam se os investidores escolhem investir seus recursos financeiros em índices do mercado americano. E a terceira conclusão, os resultados da pesquisa também corroboram os achados da pesquisa de Sá Vicente, de 2015, que destacou que o mercado de ações brasileiro já possui dados robustos, alta liquidez e índices históricos, podendo os investidores utilizarem a taxa local para o cálculo de retorno das ações e seus investimentos, utilizando o uso do EMBI, ou evitando o uso do EMBI e o Risco Brasil. Essas foram as referências mais importantes da pesquisa. Entretanto, muitas outras colaboraram para dar suporte ao resultado do trabalho. Todas as referências estão disponibilizadas no corpo do artigo. Agradecemos a atenção dispensada. Muito obrigado.